Gratidão. E aqui a gente vai falar de uma energia poderosíssima no nosso caminho, né? No nosso caminho de despertar, de expansão de consciência, né? Que é a energia que é o insight. Insight. Quando a gente tem um insight, e às vezes a gente acha que é bobagem, né? Então, o que é um insight, né? O insight normalmente traz uma clareza mental, traz um ponto, né, de luz que a gente fala, nossa, que é isso, né? Ou a gente compreende alguma situação, né, e realmente muda aquela situação, ou a gente realmente segue aquela situação, né, que aquilo reconfirma ou reafirma algo que a gente estava buscando. Ou, de repente, muito mais do que isso, gente, o insight te traz uma ideia, algo inovador, né? Então, inovação, né? Normalmente a gente fala, não existe inovação no universo, né? Porque tudo já foi criado, na verdade, né? O que a gente precisa é acessar o que existe. Mas, para nós aqui, seres humanos, né? Que estamos encarnados aqui, muitas coisas ainda não foram vividas. Então, elas são uma inovação, né? Por quê? Porque a gente não viveu ainda. Então, por exemplo, a gente fala quinta dimensão, né? A gente viveu? Né? A gente viveu isso na realidade física? Não. Então, isso não deixa de ser algo novo para nós. Mas para o universo, né? E para seres que já estão habituados, já estão vivendo isso há muito tempo, em outras dimensões mais elevadas ainda, isso já é conhecido. Então, o que é esse insight, né? E como a gente pode aproveitar isso, né? Então, o insight, na verdade, na maioria das vezes, ele vem do eu superior. Então, ele vem da fonte, né? Ele vem do todo, ele vem de um núcleo mais interno nosso. Então, muitas vezes acontece isso porque nós estamos disponíveis. Então, por isso que quanto mais a gente tem a mente organizada, quanto mais a nossa energia está alinhada com a nossa essência, mais disponíveis nos tornamos para esses insights, né? Então, os insights, eles podem vir a qualquer momento, desde que a gente esteja nesses estados mais elevados, nesses estados mais consolidados, mais integrados, né? Então, a dispersão desse planeta impossibilita toda e qualquer inovação. Então, por isso que a gente vê muitas vezes as empresas repetindo coisas, né? Criando coisas que parecem novidades, mas não são, né? Porque na prática acabam levando as pessoas a fazerem as mesmas coisas, a criarem as mesmas coisas e a terem os mesmos problemas. Então, as descobertas estão muito precárias, vamos chamar assim. Por que elas são precárias, né? Porque justamente não tem seres com capacidade mais elevada para poder acessar essas informações que estão no campo, né? No campo, estão no campo magnético, estão disponíveis porque nós estamos dentro de um campo, né, que é o universo, e essas informações estão lá muitas vezes esperando que alguém acesse e traga para cá essa inovação, vamos chamar assim, né? Então, o insight pode mudar a vida completamente de uma pessoa. Por quê? Porque a pessoa pode descobrir algo que ela não sabia e se enveredar por um novo caminho, entrando numa linha do tempo que antes era totalmente desconhecida. Então, baseado na minha própria experiência, o meu principal insight foi perceber que eu não precisava fazer determinadas coisas da forma como as pessoas faziam, né? Então, todo mundo fazia as coisas do mesmo jeito, padronizado, pensava do mesmo jeito, tinha as mesmas emoções. Então, essas repetições sempre foram estranhas, né, ao meu modo de pensar. Então, esse insight aconteceu em um determinado ponto que me levou a buscar o caminho evolutivo, a buscar o encontro, né, com essa essência, né, da vida, que está muito além da forma. Então, esse encontro, né, essa busca, ela, na maioria das vezes, vem de uma ideia. Então, isso é enviado, né? Então, aí depois, a partir do conhecimento, do autoconhecimento e do contato, né, com seres mais evoluídos, o que acontece? Isso o tempo todo está sendo, é como se eles dissessem, eles estão lá em cima, né, entre aspas, lá em cima,
estão mandando para nós uma série de informações, frequências que contêm informações, que contêm energias, que contêm conhecimento. Mas quem são os seres que estão disponíveis? Então aquilo vem e aqueles que estão disponíveis recebem. Não quer dizer que aqueles que estão no processo evolutivo, de repente não percebem e não vão receber. Não é isso. Mas a disponibilidade precisa ser grande, né? Ou seja, nós temos que estar o tempo todo abertos ao desconhecido, justamente para que a gente possa acessar informações, acessar conhecimentos que ninguém ainda trouxe para cá, né? E implementar isso, trazer essas coisas. Então, a primeira energia que chega é através de um insight. Então, é como um clarão na sua mente que te move para uma outra direção. Isso é intencional. Então, o alto, né, o nível superior, encaminha isso para a gente. É como um cutucão. Então, eles fazem isso o tempo todo. É um impulso. Então, eles mandam, né, uma onda de impulso, vamos falar assim, né? Eles mandam isso é colocado no planeta em termos de frequência elevada, e quanto mais alta, mais a gente se eleva e mais a gente percebe o que é diferente de nós, o que está em outra frequência. Então, a gente está em uma, mas se a gente tem um momento de alegria, de algum movimento vibracional mais elevado do que estamos acostumados, acessamos um insight, por exemplo, que está numa frequência mais elevada. Então, para a gente é considerado um insight, para eles é considerado uma informação que foi disponibilizada, uma frequência, uma energia, um conhecimento, que se alguém acessar, aquilo vai ficar disponível e aquela pessoa pode trabalhar aquilo e disseminar para outras pessoas também. Então, tudo é energia, né? Então, os insights, eles são caminhos também de despertar as pessoas. Então, você fala, nossa, eu tive uma ideia totalmente diferente. Nossa, acessei um conhecimento que eu desconhecia. E é assim que a gente vai se descobrindo. Então, os insights também mostram para a gente que a gente tem coisas que não precisa carregar. Então, esse é o principal insight. O principal insight nesse momento é, se não está fluindo, né? Se aquilo que a pessoa está fazendo não flui, não é para ela. Não é. Não precisa carregar, não é seu. Libera, não é seu. Quando flui, aquilo é para a pessoa. Então, a energia está adequada. E aí ela está mais aberta a novos insights, está fluindo. O que não quer dizer que aquele que não está, que se percebeu que aquilo não é para ele, talvez ele receba um insight até maior. Por quê? Porque ele está se abrindo, né? Ele está se disponibilizando para uma nova energia. Por isso que a gente nunca deve ficar na mesma coisa. Então, se aquilo que a pessoa está fazendo ela sente que não é para ela, ela tem que abrir espaço para uma nova energia entrar para que ela possa fluir. Então, esses insights são como relâmpagos, assim, né? Enviados do alto para a gente acordar aqui embaixo, né? Falar, tem mais coisa para se pensar, tem mais coisa para se fazer, que vai levar o planeta nessa fase de regeneração. Então, esse é o grande momento de a gente estar atentos, porque novas tecnologias vão começar a ser disponibilizadas. Novas tecnologias em todos os sentidos, né? Não só na nossa consciência, na fisicalidade, né? Na nossa fisicalidade, como tecnologias físicas mesmo, né? Sistemas, etc. Então, essa é uma grande oportunidade para todos nós acessarmos outras coisas e começarmos a trazer isso para a realidade, para construir um sistema, construir uma vida coerente com essa dimensão que nós estamos construindo dentro de nós mesmos, né? Com essa questão da quinta dimensão. Então, é um momento que isso vai começar a aparecer. Então, você vai perceber mais informação chegando, mais tecnologias, mais insights. Então, a gente tem que sair, a recomendação, né? É que a gente saia completamente do mundo de terceira dimensão com aquelas tecnologias e sistemas já precários, porque eles vão começar a ser substituídos, né,
para que a gente abra espaço interno para compreender novas tecnologias que vão chegar, computação quântica e tudo que vai ser trazido de alguma forma para que a gente perceba e que a gente acesse. Então, o acesso sempre vai ser por meio da consciência, da frequência. Então, se eu não tenho uma frequência, se não estamos trabalhando a consciência, não vamos entender a computação quântica, né? Não vamos entender cura quântica, não vamos entender, né, o que são essas câmeras de cura, que benditas câmeras são essas. Por quê? Porque a gente não está no nível da frequência necessária para compreender. Então, por isso que o trabalho interno, a gente é o primeiro, para que depois a gente consiga compreender, porque aí a gente passa a usar a própria tecnologia, né? E então a gente compreende o que significa isso. Então, essa questão, né, de sistema financeiro quântico, todas essas coisas que estão aí por vir, elas só vão acontecer se realmente estiverem os seres que estão fazendo esse trabalho coligados com as tecnologias, trazendo para cá essas informações e implementando e disponibilizando para outras pessoas também. Então, tudo vai se juntando. Vai chegar um momento que o nosso mundo interno e o nosso mundo externo precisam estar alinhados. Então, a gente vai viver essa dimensão mais elevada com tecnologias também mais elevadas, né? Então, a regeneração da Terra é parte, né, do processo e depende de nós, porque nós precisamos acessar isso. Se nós não acessamos, quem vai fazer o trabalho, né? Então, essa é a grande instrução, né, de hoje, ou seja, nós precisamos estar disponíveis, porque a qualquer momento tudo isso vai sendo disponibilizado e a gente precisa acessar para entender e trazer, né? Então, o conhecimento sempre está disponível, essa é a informação principal, a gente só precisa estar disponível. E os insights são fundamentais para a gente acelerar o nosso processo evolutivo. Gratidão.